Bom, eu tenho aqui uma janela que vai servir como base para poder desenhar. Então, é o desenho de observação que eu estou fazendo agora da janela. Aqui eu fiz um vasinho com flores e a parede, parte da parede e do chão. Já vou explicar como é que eu faço esse efeito. Assim, eu pego o lápis e faço esse risco na diagonal e o risco no sentido contrário. Então, eu faço os riscos intercalados entre si. Então, eu vou criando esse efeito também colocando cores diferentes. Vou trabalhando o roxo, o azul aqui neste caso, vou colocando um pouquinho de preto. Bom, aqui eu tenho esse vasinho que foi da onde eu tirei o formato desse outro vaso aqui, do desenho. Então, na verdade, eu ampliei, deixei ele maior, mas a ideia partiu dali. E essa janela, essa profundidade, esses riscos, são tudo desenho de observação. Então, eu vou olhando para aquela janela da parede que eu mostrei e vou trabalhando cada detalhe. Na hora de fazer essa profundidade, eu preciso observar cada parte para poder colocar direitinho essas riscas, esses traços, os detalhezinhos. Bom, antes de continuar a desenhar e mostrar para vocês mais ou menos como que eu faço para desenhar, eu vou mostrar aqui na hora de pintar um truque bem bacana. No caso dessa janela, eu estou usando o vermelho e eu primeiramente risquei com preto. E aí eu vou usando o vermelho e o marrom. Então eu vou aplicando essas duas cores para poder dar uma diferença. Então vai ter lugar que vai estar com mais vermelho, com mais marrom. Então, para dar uma diferença, eu também vou sombreando com preto. Por quê? Porque eu tenho que ter uma parte mais clara, outra mais escura, para poder ter essa madeira trabalhada da janela, como se fosse uma parte que está mais para trás, outra mais para frente. E detalhe também importante, esses riscos, eles precisam ser ressaltados, porque vai ter uma hora que, dependendo do olhar da onde a gente está vendo, vai ter risco que vai estar sombreado, vai estar mais profundo. Então, como eu estou olhando ela meio de lado, então eu tenho que observar esses detalhes. E aí eu vou sombreando, vou trabalhando com preto, deixando o risco marcante e utilizando o vermelho e o marrom neste caso, ao mesmo tempo, para dar uma diferença na cor para a profundidade. Bom, aqui dá para perceber esse risco desse cantinho, e eu vou reforçando ele, porque eu tenho essas diferenças entre o risco que está próximo à parede e o risco que vai para dentro, que vai ficar próximo ao vidro. Então, eu preciso diferenciar um risco do outro. Então, eu vou trabalhando estes detalhes. E essa parte dos detalhes do meio da janela, que é onde estou fazendo agora, primeiro eu fiz o esboço com o preto. E agora com o marrom, eu vou preenchendo, reforçando. Se precisar, posso colocar um pouquinho de vermelho também. Mas o importante é deixar marcante. Ó, veja como que vai ganhando corpo, né? Vai ganhando massa. O que era um esboço, ele vai ganhando volume. Então, é através desse reforço, desse risco que eu deixei marcante. Então, eu observo onde trabalhar a próxima madeira aqui. Eu tenho que ter noção
espaço, da largura. Então, eu me baseio olhando sempre para a janela da parede. E aí eu vou olhando para o rascunho e vou traçando, sempre com a mão leve. Posso até ter velocidade. Então, na hora de fazer o risco, como esboço, eu costumo deixar o lápis não muito apontado. Deixo ele com a ponta curta, porque se caso eu forçar, não vai ficar tão forte o risco. E aí eu continuo medindo para poder ter certeza do espaço e volto a traçar com a mão leve, mesmo que esteja veloz, mas o risco sai fraquinho, porque a ponta do lápis não está fina, não está tão apontada. Então eu consigo essa precisão, sabendo que vai sair apenas um traço sombreado, nada que vá ficar tão forte para que eu precise corrigir. Caso eu veja que preciso corrigir, eu evito a borracha, porque quando a gente está trabalhando, a gente precisa saber sombrear onde errou. Então a gente vai consertando o erro com sombreamento. Então é bom deixar sempre a borracha de lado, não pegar a borracha, tentar corrigir com o próprio sombreamento. Se o risco sair torto no começo, vai forçando, sombreando até deixar ele retinho. Então a gente consegue sempre consertar aos poucos. Aqui, traçando a parte de cima, eu vou me baseando onde eu já fiz no início. Então, a parte que a gente precisa ter o mais cuidado é a primeira. No caso ali, o cantinho dos detalhes da primeira parte da janela. Como são 4 partes, as outras eu vou me baseando uma pela outra. A partir do momento que você acerta um primeiro risco, você vai acertar os outros, porque você vai se baseando. E claro, o desenho de observação, eu não posso inventar e imaginar. Eu realmente paro, observo lá, olho lá para a janela e vejo onde que eu tenho que continuar. Aqui no caso, como eu já fiz a primeira parte, eu já vou nessa segunda parte me baseando pela primeira. Veja esses riscos da horizontal, que eu já fui pegando a mesma direção. Aí eu fiz bem fraquinho, agora eu vou reforçando aos poucos. O risco agora da vertical, vou subindo, e assim eu já tenho essa divisão desses detalhezinhos aqui da janela. A parte da madeira já tá toda feita ao redor. Faltam só mais 2 partes. Só que nessa folha vai ter um pedacinho que vai ficar como se fosse faltando, né? Não vai aparecer tudo. Bom, aqui tem um detalhezinho lá em cima, então eu olho bem lá para a janela e vejo que altura, aonde eu devo começar esse risco. Então eu sei que é um pouquinho distante dessa madeira do meio ali, que está na parte, tem a primeira do cantinho da parede, a segunda, as outras que são do meio central mesmo, e essa daqui ela tá bem encostadinha próxima a essa daqui. Só que não é na mesma direção, tem uma pequena diferença, então eu vejo essa diferença exatamente aqui. Agora, essa segunda, eu já vejo que ela tá bem na direção central aqui, ó, bem no meio mesmo da linha central da janela. Então, já vou olhando como base e já vou subindo, bem na mesma direção. Então, é exatamente isso que requer o desenho de observação, é observar cada detalhe
e tentar ser fiel a estes detalhes. Assim a gente vai conseguindo aos poucos trabalhar. Bom, depois de fazer a coloração, colorir toda a parte da madeira, com marrom e com vermelho, conforme já havia explicado, eu comecei a fazer como se fosse noite, a escurecer o vidro, né, os vidros. E trabalhei o azul lá em cima. Agora aqui nessa parte, eu estou trabalhando o amarelo e o cor de laranja. E depois eu vou colocar um pouquinho de verde. Porque eu quero fazer uma árvore lá, olhando lá no fundo, né, através do vidro. E claro, onde sobrar, que fica a parte branca, eu vou colocando o azul, vou preenchendo, para poder parecer aqui que está escuro. Esse azul escuro, eu ainda vou trabalhar em cima dele outra tonalidade de azul, um roxo, e então eu vou deixar ele bem trabalhadinho para poder não ficar nada branco. Bom, aqui eu já venho para a parede trabalhando na posição diagonal e eu vou inverter, trabalhar do outro lado também e outras cores. Na janela, eu ainda vou continuar trabalhando, preenchi, mas depois ainda vou colocar um pouco de roxo, mais outro tom de azul. Na parte da madeira também ainda vou preencher mais. Então é um processo que a gente precisa ter paciência. Mas na verdade é bem terapêutico, porque você vai vendo a parte branca sumindo conforme você vai fazendo minuciosos riscos, porque trabalhar com o lápis de cor é diferente de trabalhar com a tinta. Com a tinta, nós conseguimos um efeito muito rápido e com o lápis, não. Então, para a gente colorir com o lápis, é um processo e se você tiver tempo, você vai ver que é bacana, porque é um processo que traz um momento onde você vai se entregar ao trabalho e com certeza isso é terapêutico, porque é um momento onde você está buscando ter um resultado. E como esse resultado ele não é tão rápido, então nós desejamos acabar. É um trabalho que, se você quiser parar e depois continuar, tudo bem. Mas quando o desejo é de terminar, então fica interessante o desempenho que você vai obtendo. Aqui nesse risco da parede, eu vou subindo e vou trabalhando outras cores para diferenciar uma parede da outra. Também para deixar artístico, eu vou deixando cores semelhantes, trabalhando verde, trabalhando azul. Então a parede ela não vai ter uma cor só. E aonde eu sombreio, eu vou colocando marrom, vou colocando preto, até mesmo roxo lá no cantinho, bem no cantinho aqui. Então essas cores é que vão dar uma diferença no trabalho, para que ele fique artístico e que fique com os riscos intercalados, né? Evidentemente. E aqui eu trabalhei na parte do chão o sombreamento do vaso. E cores como amarelo, marrom. Então, sempre trabalhando cores diferentes, né? Nunca uma cor só. Para poder ter esse efeito, precisamos trabalhar. Por exemplo, aqui, olha o preto ali evidenciando a sombra.
para dar a impressão que essa parte da madeira também está na frente, essa outra. Então, esses detalhezinhos a gente precisa realçar e marcar. Espero ter ajudado com as dicas, que você consiga realizar o seu trabalho e se aperfeiçoar cada vez mais com a prática. E que seja uma terapia também, seja um momento prazeroso. Então, você vai estar aprendendo e também vai estar fazendo bem para você mesmo.